Fala pessoal, quero compartilhar com vocês aqui uma correção de redação que me mandaram por e-mail e eu resolvi compartilhar, como é que foi o processo e qual que foi a análise. Primeira coisa, eu bati o olho na redação e eu percebi o seguinte: tá faltando muita coisa, né? Tá faltando só de olhar aqui dá para ver que a ideia não está sendo bem apresentada. Então quando você tem essa percepção, qual que é o lance? Não adianta você estudar estrutura, não adianta você fazer nada, como eu disse. O melhor é você treinar a sua escrita básica, escrever uma frase de cada vez, né? E eu vou mostrar um modelo aqui que eu utilizo bastante, que é o modelo onde a gente vai primeiro definir as ideias e depois escrever um texto, né? Vamos ler junto à redação dessa aluna. De acordo com o escritor alemão Franz Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Fazendo uma analogia para o cenário de falta de empatia e informação presente no Brasil, é notório diversos empecilhos para a doação de órgãos no país. Qual que é o problema nessa leitura? Primeira coisa, pontuação. Quando não tem pontuação, o que significa? Significa que as ideias não estão bem delimitadas. Então, de acordo com o escritor alemão Franz Kafka, vírgula. Primeira vírgula aqui. Vamos fazer de outro jeito. Vamos escrever aqui com uma caneta de destaque. Eu não vou usar vermelho porque vermelho é uma conotação ruim. Mas, vírgula. A solidariedade é o sentimento, beleza. Porque a citação do autor ali é uma outra frase, é uma outra ideia, certo? Depois que terminou isso aqui, faltou o quê? Ponto. Né? Terminou essa frase aqui, ponto, acabou aquela ideia. Você vai falar de outra coisa. Aí aqui, maiúsculo, né? Fazendo uma analogia para o cenário de falta de empatia e informação presente no Brasil, fazendo uma analogia para o cenário de falta, não tá legal aqui, né? Analogia é feita com, não para. Né? Não é para aqui. Então tem um erro aqui. Com o cenário não é de falta, da falta de empatia e informação presentes no Brasil, vírgula, é notório que, né? É notório diversos empecilhos, não, né? É notório que existem diversos empecilhos para a doação de órgãos no país. E outra, não é notório nada, né? Porque até agora a autora não deixou claro o que é notório. Não fala disso daqui. Então não pode falar que é notório. Não pode falar que é óbvio. Você não pode achar que o leitor é obrigado a saber das coisas, né? Então não tem nada de notório. Então você vê que as ideias aqui, como foram estruturadas, tem vários problemas, né? Primeiro, tá falando uma coisa, aí ele fala de forma análoga. Mas não tem nada de análogo aqui. Então por que fala análogo? Não pode ter análogo, não pode ter notório. Então são dois indicadores de que o texto não está bem estruturado. Vamos agora refazer o texto. E vamos tentar organizar isso daqui. Primeira coisa que eu recomendo o aluno fazer é o seguinte: não se preocupe em escrever a redação se você não consegue escrever uma frase sozinho. Então vamos escrever frases sozinhos, vamos pegar as ideias. Porque eu acho que o mais difícil não é nem escrever, o mais difícil é você pensar sobre o que você quer fazer, né? Pensar na ideia que você quer passar. Então primeiro, você vai fazer o quê? Você vai citar Franz Kafka, certo? Primeira ideia. Segundo, qual que é a citação? É aquela que fala que solidariedade expressa dignidade, ok? Vamos resumir. 3. Se solidariedade é algo bom, né? Eu não posso falar que de forma análoga no Brasil falta empatia e informação, porque falta de empatia é algo ruim, né? Se é algo ruim é alguma coisa contrária, né? Então, em oposição, no Brasil falta empatia, ok? Falta informação não cabe aqui no momento, né? Porque a citação do Franz Kafka não fala de informação. Está falando de solidariedade. Solidariedade tem a ver com empatia, dá para ligar os dois. Em oposição, no Brasil falta empatia, tá? Mas por que falta empatia? Por que a gente está falando que falta empatia?
Não é porque existem empecilhos para a doação de órgãos no Brasil. Porque se existem empecilhos, algum bloqueio, algum problema, não é falta de empatia, né? Então, por que falta empatia? Vamos dizer que pois as taxas, os índices de doação de órgãos é baixa, ok? Então, poucas pessoas doam os órgãos. Então, isso daqui vai ser o quê? Tese, né? É o problema, é o que a gente está falando. O tema do texto é o quê? Empecilhos para a doação de órgãos no país. Então, a gente vai falar disso daqui. Eu estou falando que existem baixo índice de doação de órgãos no Brasil, mas por que isso está acontecendo? Aí vem os argumentos, né? Eu tenho que explicar por que esses índices são baixos. Então, a aluna escreveu o quê? Quais são as causas? Primeira causa. Causa 1 igual. Famílias negam as doações. 6. Causa 2. Falta conscientização. Ok? Então, nesse momento não cabe ainda ficar julgando se é um bom argumento, se não é. Para mim, tanto faz. O que importa primeiro é você conseguir expressar a ideia. Então, vamos lá. Esse daqui é o nosso esquema do primeiro parágrafo, certo? Primeiro eu vou citar o Franz Kafka, porque eu tenho que ter uma alusão, alguma citação. Aí eu escolhi o quê? Solidariedade expressa dignidade. Então eu estou falando que solidariedade é algo bom. E como isso se liga com a doação de órgãos? Né? Tem a ver com solidariedade. Mas, como é um problema, eu tenho que usar oposição. Né? Então, em oposição, no Brasil, falta empatia. Por que falta empatia? Porque os índices de doação de órgãos é baixa. O que causa esse baixo índice? Famílias negam as doações porque tem falta de conhecimento e também falta conscientização sobre o assunto, beleza? Então aqui eu criei um modelinho, certo? Então eu posso melhorar esse modelinho, né? Eu posso colocar aqui, ó, entre os motivos estão. Diminuir um pouquinho a letra, senão não vai entrar. E para concluir, a introdução também precisa de uma conclusão. Você não pode simplesmente falar, entre os motivos estão isso e isso. Tá, e para que eu vou continuar lendo a sua redação? Você tem que falar por quê, né? Então, portanto, vamos analisar o problema. Certo? Que é o que vai dar continuidade com o resto da redação. Então, essas daqui são as ideias principais. Não precisa estar bonito, não precisa estar certo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai redigir uma redação em cima disso. Né? Vamos usar o que ela já fez antes. E o legal de você usar esse modelo, o que vai acontecer? Cada um desses pontos aqui vai ser uma frase específica. Cada frase tem que passar uma ideia só. E aqui a gente está separando já as ideias. Então, depois de cada sentença dessas, a gente vai colocar uma pontuação. Bem fácil, bem simples. Né? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode redigir isso daqui da seguinte forma. De acordo com o escritor alemão Franz Kafka, vírgula. Segundo ponto. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Ponto. Ok? Aí a gente vai colocar agora o quê? Um sentido de oposição. Então, entretanto, vemos que no Brasil, vemos uma realidade completamente diferente no Brasil, pois existem diversos obstáculos para a doação de órgãos. Então a gente está meio que gerando oposição, explicando por quê, né? Esta problemática acontece tanto pela falta de conscientização da população. É isso? Não, acontece tanto pelo alto índice de recusa por parte das famílias, quanto
pela falta de conscientização da população. Portanto, vírgula, medidas devem ser tomadas para atenuar esta situação. Tá? Então, esse daqui é um modelinho básico, né, que a gente está escrevendo. Agora a gente escreveu. Beleza. Não significa que está bom. Significa que a gente vai melhorar. Então, a solidariedade, não sei o que lá. Entretanto, vemos. O que você vai fazer no próximo passo? Você vai melhorar o seu texto. Você vai reescrever ele de diversas formas. Então, você pode encontrar novas soluções aqui. E se você fizer isso daqui com uma redação, você vai aprender. O problema é que o aluno, às vezes, ele pega várias redações, sai escrevendo várias redações e no final não aprende nada, né? Então, como que você vai aprender? Ó, reescrevendo o seu texto. Então, observamos uma realidade completamente diferente no Brasil, pois existem diversos obstáculos para adoções de órgãos no país, né? Tem que falar que é no país. Esta problemática acontece tanto pelo alto... Eu não sei aqui como é que usa muito bem o tanto quanto, né? Fiquei em dúvida. Acontece tanto pelo alto índice de recusa por parte das famílias... Eu acho que aqui não tem vírgula. Eu acho. Quanto pela falta de conscientização da população, certo? Então, argumentei aqui. Portanto, medidas devem ser tomadas para atenuar esta situação. Então, isso aqui seria um pré-modelo, por exemplo, que a gente criou, a gente melhorou, a gente deu uma corrigida. Você pode trocar algumas palavras, né? Diferente no Brasil, odierno, padrão. Falou de Brasil, coloca odierno que dá certo, né? Brasil atual, certo? Então, você vê. Se você pegar esse modelinho aqui, não tem erro. Você consegue aplicar, reescrever a frase e com o tempo você vai melhorando. Você pode substituir o entretanto, você pode substituir os conectivos, né? Essa problemática, portanto. Você pode substituir os recursos, por exemplo, eu usei tanto quanto, poderia ser outro recurso aqui. Né? Ao invés de acordo com o escritor alemão Franz Kafka, eu podia colocar segundo o escritor alemão. Ou então, segundo Franz Kafka, vírgula, escritor alemão, vírgula, a sociedade é o sentimento. Né? Então, poderia fazer de outro jeito. E aí eu vou, fazendo de outras formas, eu vou percebendo possibilidades. E eu vou vendo o que fica melhor, o que fica pior, segundo a minha própria, né, o meu próprio desenvolvimento. Não de acordo com o modelo, não... Porque o que acontece? Se você escreve várias redações diferentes, você não tem como comparar. Né? Você está falando aqui de doação de órgãos, aí você vai fazer um texto depois sobre preconceito linguístico. Você vai usar frases diferentes, você vai usar tudo diferente. Como que você vai comparar? Como que você vai falar que você melhorou, que você piorou? Então, o grande lance é você reescrever a mesma coisa. Né? E dividir por partes. Primeiro, só a introdução, depois cada pequena frase, pequena ideia, né? Aí depois você vai juntando e aí você vai manipulando, beleza? Então é isso aí, eu acho que vou deixar esse vídeo aqui para os alunos do Gabaritei, se bobear eu libero para o resto das pessoas, vamos ver.